Bom dia, meus amigos. Estamos aqui no primeiro episódio do nosso podcast Café com os Sócios do escritório Gaudi, Alonso e Bahia Advogados. Eu me chamo João Manuel Gaudi, sou advogado e sócio aqui do escritório. E aqui eu estou com dois grandes amigos, o Gabriel e a Carolina, para a gente comentar esse nosso primeiro podcast, que é para todos aqueles que se relacionam com a administração pública. Você que é concurseiro, você que é servidor público, você que tem um contrato com a administração, ou mesmo você que no seu dia a dia paga seus impostos e quer entender se algo pode ser feito para reduzir a carga tributária. O nosso escritório ele é especializado nas áreas de direito administrativo e direito tributário. E aqui eu estou contando com dois grandes especialistas, meus amigos, para a gente conversar um pouco sobre as oportunidades nessas nossas áreas de atuação. Gabriel, se apresenta aí para o nosso público. Opa, bom dia pessoal, meu nome é Gabriel Alonso, eu também sou sócio aqui do Gabi Advogados. Eu sou uma breve história, né? Me formei na UFRJ, sou bacharel em Direito, também tenho pós-graduação em Processo Civil e sou advogado da Transpetro também, além de sócio aqui do escritório. Aí a Carolina, que é hoje quem começa aí nossas entrevistas. A Carolina, deixa eu dar uma colada aqui no currículo dela. A Carolina ela é advogada, ela é servidora pública e é também pós-graduada em Direito pela Escola Superior da Advocacia Pública da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. A Carolina é a nossa especialista aqui em matéria de servidores públicos, de direito administrativo, e hoje ela vai conversar um pouquinho com a gente. Bem-vinda, Carolina. Obrigada, João. Carolina, sempre que a gente está lá no escritório, a gente tem uma alta demanda de matérias de servidores públicos em geral, mas uma coisa que os servidores sempre procuram a gente, servidores que se aposentam, servidores que pedem exoneração do cargo público e que não tiveram ali a oportunidade de tirar suas férias, de gozar uma licença especial, uma licença prêmio. Esses servidores sempre procuram a gente para saber se tem algo que possa ser feito para eles receberem esses valores, não é mesmo? Sim, exatamente. Então, nesse tópico é interessante a gente diferenciar dois tipos de servidores. Os servidores que ainda estão na ativa e os servidores inativos, que tiveram seu vínculo funcional rompido com a administração pública, seja pela exoneração, seja pela demissão e até mesmo pela aposentadoria. No caso dos servidores inativos, que não puderam gozar de férias, que é um direito assegurado constitucionalmente, eles podem converter essa ausência de férias em verba pecuniária, porque o Supremo já pacificou o entendimento no sentido de que o servidor que foi privado de gozar de férias durante a atividade tem direito de converter essas férias em pecúnia. E é interessante pontuar que é um valor que o servidor aposentado consegue levantar sem pagar imposto de renda, justamente pela sua natureza indenizatória. Agora, o entendimento ele é diferente em relação aos servidores que ainda estão na atividade, porque o Supremo está julgando o caso, não pacificou a controvérsia, mas o entendimento da maioria formado até então é no sentido de que esses servidores, eles ainda poderão usufruir das férias não gozadas, porque ainda estão em atividade. Então, justamente nesse caso, não seria viável converter essas férias em pecúnia, em dinheiro. Mas, de qualquer forma, a gente tem que acompanhar o julgamento do Supremo, porque tudo pode mudar. Então, assim, servidor que está em atividade, a priori, tem que gozar suas férias enquanto está na atividade, não é isso? Exatamente. Agora, aquele que já se aposentou, que rompeu o vínculo de alguma forma, ele pode ser indenizado. Agora, como é que é paga essa indenização? A gente sabe que muitas das pessoas aqui que procuram o escritório têm medo do precatório, de ficar anos e anos sem receber. Explica para o pessoal como é que funciona a questão de precatório, de requisição de pequeno valor, quanto que é a diferença e os montantes que podem ser recebidos. Bom, é interessante pontuar que existem duas formas do servidor ele obter essa conversão do direito de férias não usufruídas em pecúnia. Ele pode, através de requerimento na via administrativa, pleitear esse direito, ou então ele pode ajuizar uma ação judicial. Tudo vai depender do valor que ele tem a receber. Então, se o servidor nunca gozou de férias, e até mesmo interessante pontuar que não apenas férias, mas licenças-prêmio, né, que é um direito assegurado no Estatuto dos Servidores Públicos, muitas vezes o servidor não consegue gozar em atividade, ele pode converter em pecúnia. Em relação à distinção do precatório do RPV, a gente pontua sempre que tudo vai depender do limite fixado pelo ente para que o servidor possa levantar aquele valor. Então, até determinado teto, o servidor ele consegue receber o valor que ele vai fazer jus através de uma ação judicial de forma direta, né, na forma do RPV. E isso varia de ente para ente. Então, assim, vai depender da lei local que rege esse tema. Então,
para as pessoas que nos ouvem aqui, para ficar bem claro, assim, você pode fazer o pedido na via administrativa e aí muitos estados e muitos municípios até eles concedem administrativamente esses valores, a pessoa recebe na sua conta bancária, ou pode ser necessário entrar com uma ação judicial pleiteando esses valores. No caso em que se pleiteia judicialmente, tem que se analisar os limites para o recebimento mediante RPV e os limites do recebimento mediante precatório. Exatamente. Assim, dependendo de cada ente, cada estado, cada município tem o seu próprio limite. Se for abaixo desse limite, a gente recebe mediante requisição de pequeno valor, que é pago em até 60 dias após o trânsito em julgado da ação judicial. Já se for um valor superior a esse limite, os valores são pagos mediante precatório, e aí a gente sabe que demora um pouco mais o precatório. A gente tem precatórios da União, são rápidos, mas às vezes precatórios dos estados e municípios são um pouco mais demorados, mas a gente sabe que existem oportunidades mesmo você recebendo em precatório. É dado, por exemplo, que as pessoas podem vender o seu precatório, claro, com determinados ágios, às vezes um deságio que chega até 30%. Mas mesmo assim, se a pessoa ela tem um montante grande a receber, e a gente já pegou casos até de pessoas que têm milhões de reais a receber, não é um exagero aqui, a pessoa realmente nunca teve férias, nunca gozou na prática de férias de acordo com a declaração que ela costou no processo, um deságio para receber o precatório, ainda que você perca 30%, para receber imediatamente pode ser algo muito, mas muito vantajoso, né? Sim, sem dúvida. E também é interessante esclarecer para quem está assistindo a gente que se a pessoa tem uma urgência em receber esses valores, ela pode renunciar ao montante que ultrapassa o teto da RPV, né? Para não receber precatório, ela abre mão de receber o precatório e ela recebe em RPV de forma mais ágil, conforme você esclareceu. Certo, Carolina. Obrigado aí pelas explicações. Uma outra demanda que aparece muito aqui, que a gente com frequência vê no nosso dia a dia e que afeta diversos brasileiros, diversos cidadãos que são aposentados, que são pensionistas, que é cada vez mais uma quantidade maior da população brasileira, diz respeito à possibilidade de isenção de imposto em renda para pessoas que têm doenças graves, né? Por exemplo, o câncer é uma dessas doenças que chama atenção. É muito comum quando as pessoas têm câncer, elas até atinam que tem essa isenção, mas não sabem correr atrás dos seus direitos, não sabem que às vezes já tem essa doença há algum tempo e podem pedir a repetição desses valores. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso público a respeito dessa possibilidade de isenção. Então, é o seguinte, uma causa que a gente recebe muito no nosso escritório é da pessoa que está aposentada e possui alguma das doenças graves listadas no artigo 6º da Lei 7.713 de 88 e quer saber se ela consegue gozar de algum benefício em relação ao imposto de renda. E a resposta ela é positiva. Essa pessoa ela faz jus sim à isenção de imposto de renda, desde que comprove que possui uma das doenças graves elencadas na Lei 7.713 e está aposentada. É fundamental que esses dois requisitos sejam preenchidos. Se ela ainda está em atividade, ainda está em exercício, ela não vai poder fazer jus à isenção do imposto de renda. É interessante pontuar também que, às vezes, a pessoa acredita que precisa de um laudo oficial para comprovar a doença. E não. Na verdade, ela precisa de um documento, de um médico, que ateste que, de fato, ela tem aquela doença. E outra questão muito interessante nesse tema, João, é que a pessoa que está acometida por essa doença, ela pode também solicitar a restituição dos valores que ela recolheu a título de imposto de renda de forma retroativa, em relação aos últimos 5 anos, desde que ela comprove que nesse período, sim, ela já estava acometida com aquela doença e que ela estava aposentada. Ou seja, se ela adoeceu, a partir do adoecimento ela tem direito à repetição, à devolução dos valores pagos no imposto de renda, respeitado esse limite de 5 anos, dos últimos 5 anos da entrada do requerimento, não é isso? Sim, também nesse ponto a gente tem que esclarecer o seguinte, que a pessoa ela pode, se ela for servidora, ela pode tentar fazer esse requerimento na via administrativa. Muitas vezes a administração pública não defere. Então, nesse caso, ela requer, através de um processo judicial, a restituição desses valores cobrados indevidamente e até mesmo a concessão do benefício. E é interessante porque, assim, a gente pega no escritório alguns casos em que você vê que a pessoa com o tratamento, por exemplo, tratamento de um câncer, mas aqui a gente fala também de outras doenças que podem dar ensejo esse benefício, como a esclerose múltipla, como miocardite grave, como a doença de Alzheimer. A gente pega pessoas que esse valor que é pago a título de imposto de renda faz a diferença na vida da pessoa, porque ela tem tratamentos que exigem
um dispêndio financeiro considerável, os gastos econômicos são grandes, e essa isenção ela realmente pode alterar a situação da pessoa, além da devolução dos valores, que também é algo muito importante para a pessoa ali no seu dia a dia. Mas um outro fato que eu queria conversar com você, Carolina, diz respeito à questão da remissão, né? A gente sabe que tem pessoas que, por exemplo, tiveram câncer, estão em remissão, mas elas têm direito à isenção do imposto de renda? Sim, João, esse é um entendimento pacificado já. A pessoa ela não precisa estar com a doença 100% ativa. Ela, ainda que ela tenha se recuperado, tenha se curado 100% da doença, se ela teve uma das doenças listadas na lei federal, ela vai fazer jus à isenção do imposto de renda e vai poder pleitear, sim, valores retroativos indevidamente recolhidos. Legal, ótimo. Obrigado, Carolina. Essas são, assim, demandas muito comuns que atingem muita gente que vem conversar com a gente. Acho que aqui ficou bastante claro aí os direitos em geral. Então, se você precisa de alguma orientação, pode procurar a doutora Carolina. João, recentemente a gente tem visto várias notícias relacionadas ao novo programa do governo federal, nomeado Mais Especialistas. O que você tem a falar pra gente em relação a esse programa que ainda vai ser implementado? Esse programa é uma iniciativa aí da atual gestão federal e que tem como objetivo justamente permitir o acesso da população a especialistas, como o nome sugere, assim, pessoas que, de uma maneira geral, não teriam acesso aos serviços de saúde, passariam a ter acesso a profissionais, digamos assim, de ponta, para além da pessoa que cuida ali da clínica da família ou do médico da família. E aí, a ideia do governo federal, ela se baseou em diversas frentes. Uma primeira frente ali de contratação junto a hospitais, a planos de saúde, para permitir que esses hospitais e esses planos de saúde prestassem serviços à população que não tem condição econômica de pagar um plano de saúde. Isso já foi feito, é uma iniciativa que vem, na verdade, desde lá de trás. A primeira experiência que a gente teve com isso foi do governo do estado de São Paulo, por volta aí de 2017, 2018, que foi feito um programa de acesso ali aos hospitais de ponta. E agora, o governo federal, ele ampliou isso. E ampliou para quem? Ele ampliou para aquele médico que é dono de uma clínica, de um especialista. Então, por exemplo, o profissional que cuida de questões referentes à oncologia, a pessoa vai poder procurar esse profissional. E qual que é a vantagem para ele de aderir a esse programa? A vantagem para o profissional é que justamente os valores das consultas, os valores ali dos procedimentos que esse profissional tiver com aquela pessoa, ele pode usar como compensação tributária para os valores que ele eventualmente recolheria a título de impostos na sua atuação. Então, é uma oportunidade tributária que passa a surgir para aqueles que são donos ali ou que são médicos e têm as suas próprias clínicas do seu dia a dia, desde que cumprido ali as especialidades estipuladas pelo próprio Ministério, né? A gente sabe também que, para além disso, o que acontece? Esses médicos vão prestar os serviços a essa população mediante teleconsulta. Isso facilita ainda mais a atuação, porque não é o médico que ele vai ter que receber no seu dia a dia na clínica, às vezes, uma determinada pessoa e tal. Ele vai ali, no horário que ele separar para teleconsulta, fazer esses atendimentos, e fazendo esses atendimentos, ele vai utilizar como compensação tributária. Então, é mais uma oportunidade tributária que surge para as clínicas médicas, que a gente sabe que é um ramo que paga muitos impostos, e a gente sabe que o planejamento tributário aqui é algo essencial. Então, ainda nessa lógica, né, de economia de impostos e no âmbito do direito tributário, uma tese que a gente escuta muito falar é a tese da equiparação de serviços hospitalares. E o que você tem a dizer pra gente em relação a essa tese específica? Tá. A equiparação a serviços hospitalares não é uma tese nova. Na verdade, é uma questão muito antiga. A gente sabe que, de uma maneira geral, os regimes tributários, a pessoa ela pode estar no Simples Nacional, ela pode estar no lucro presumido ou pode estar no lucro real. São os 3 regimes tributários assim que normalmente aparecem quando a gente fala de uma pessoa jurídica. E aí, a questão da tributação é essencial. Por quê? Muitas clínicas médicas elas estão enquadradas não mais no Simples Nacional, por estourarem o limite do Simples, mas estão enquadradas no lucro presumido. E aí, a tributação do lucro presumido, quando a gente pensa em RPJ, ou seja, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e também na Contribuição Social sobre Lucro Líquido, a CSLL,
ela toma como base de cálculo, normalmente, 32% do faturamento estimado daquela sociedade empresária, daquela clínica médica. Ocorre que a própria legislação estipula que, em situações consideradas equiparáveis a clínicas a serviços hospitalares, a gente tem uma possibilidade de redução tributária. Então, essa carga tributária que era de 32%, ela cai para até 8%, ou seja, uma redução tributária significativa. E aí, a questão é saber o que é equiparável, né, a serviços hospitalares. Por muito tempo, a Receita Federal dizia que a equiparação a serviços hospitalares era exclusivamente daqueles procedimentos que fossem feitos em ambiente hospitalar. Hoje, porém, não é mais assim. Hoje, a atual RDC da Anvisa e tal qual as soluções de consultas trazidas pela Receita Federal colocam que, se houver procedimentos médicos, eles podem ser equiparados, sim, a serviços hospitalares, desde que sejam prestados, mais uma vez aqui, por uma empresa, por uma clínica médica que tenha constituição empresária, ou seja, que seja uma sociedade empresária, e que tenha, com base no seu regime jurídico, o regime jurídico do lucro presumido. Então, você que é, por exemplo, um dermatologista, ele consegue fazer essa equiparação com serviços hospitalares. E aí, o dermatologista, por exemplo, ele pode cindir a sua atividade em dois tipos de situações. Uma coisa são os procedimentos estéticos. Os procedimentos meramente estéticos, eles não são equiparáveis a serviços hospitalares. Agora, aqueles outros procedimentos feitos pelo dermatologista, então, se o dermatologista ele faz a retirada de uma pinta, por exemplo, isso é considerado um procedimento equiparável a serviço hospitalar. Então, se ele faz uma retirada de um carcinoma basocelular, isso também é equiparável a serviço hospitalar. Então, é possível que ainda dentro da mesma clínica médica faça-se a cisão de notas fiscais. Ou seja, separa a nota fiscal, o que é procedimento equiparável ao hospitalar e o que é procedimento meramente estético. O que for equiparável, você consegue fazer a redução da carga tributária. Então, uma atuação conjunta do advogado em conjunto com o contador, e aqui o contador é nosso aliado, a gente, sempre que trabalha essa tese no escritório, a gente trabalha em conjunto com os contadores, até por uma questão de confiança. A gente sabe que aquela clínica às vezes segue com aquele contador por muito tempo, não é nossa ideia colocar de frente, bater de frente com o contador. A ideia é justamente que, fazendo essa cisão com o auxílio do contador, a gente consiga a redução da carga tributária. E mais, né, mais uma vez aqui, a gente tem a possibilidade de repetição de valores. Ou seja, o que aquelas clínicas pagaram nos últimos 5 anos e que a gente puder colocar na equiparação de serviços hospitalares, a gente pode colocar. E aí é bem interessante, porque são montantes vultuosos que a gente pode usar de duas formas. A primeira forma, que é uma forma um pouco mais demorada, recebimento em pecúnia, recebimento em valores daqueles montantes. Então, isso às vezes demora um pouco mais para a Receita Federal deferir, mas a outra forma, que é uma forma rápida e segura, é a questão de compensação tributária. Então, se você é clínica médica e tem valores também a recolher no futuro, em decorrência da continuidade da sua atividade, esse montante passado que foi recolhido a mais, ele pode ser utilizado para compensar os valores a serem recolhidos lá na frente. Então, é muito bom. E mais, a gente pode fazer isso tudo de maneira administrativamente, corrigindo as notas fiscais e as declarações de imposto de renda até o momento entregues à Receita Federal. Então, é um procedimento muito seguro, tá? A gente tem algumas clínicas, alguns médicos que eu converso têm um certo receio, não acho que é para ter, mas ainda assim, ainda que se tivesse um receio sobre o enquadramento ou não da atividade como equiparável, é importante que se perceba que é possível, por exemplo, eu ajuizar um simples mandato de segurança, que é um remédio que a gente sabe que é um remédio rápido do ponto de vista judicial, dá uma resposta rápida, para que eu tenha simplesmente declarado pelo judiciário que aquele serviço é equiparável ao serviço hospitalar. E uma vez feita essa declaração, eu tenho 100% de segurança de que eu posso corrigir as notas, eu posso corrigir as declarações de imposto de renda e aí fazer toda essa recuperação tributária e redução da carga tributária. Então, é uma grande oportunidade para todas as clínicas médicas. Entendi, João. Muito bom saber de que forma os médicos podem melhorar o seu desempenho na sua atuação clínica cotidiana,
uma parceria de um advogado que conhece o tema e sabe como fazer de forma lícita, dentro da lei, essa economia tributária. João, a gente tem ouvido muito falar dessa reforma tributária que já está sendo regulamentada, e eu queria saber de você, de que forma essa nova legislação ela vai impactar os contratos administrativos, os contratos públicos? A reforma tributária é uma outra oportunidade tributária significativa. A gente tem uma mudança do nosso sistema jurídico de tributação, a gente tem diversos impostos que dão origem a dois, basicamente, grandes impostos, que é o IVA dual, então é o IBS e a CBS, são dois grandes impostos que a gente vai passar a conviver no nosso dia a dia, e um prazo de transição muito alongado, de cerca de 10 anos, para a gente fazer essa transição de sistemas tributários. Isso impacta diretamente os contratos administrativos. A reforma tributária, ela foi concebida, digamos assim, em dois grandes projetos. Um primeiro de emenda constitucional, uma alteração à Constituição, e um segundo, um projeto de lei complementar, hoje uma lei complementar. Nessa lei complementar, é especificado que, com a reforma tributária, haverá uma revisão dos contratos administrativos. Os contratos administrativos, eles foram celebrados sobre uma determinada carga tributária, e aí a gente passa a ter a incidência do que a gente tecnicamente fala como sendo um fato do príncipe, né? Uma mudança de uma carga tributária ocasionada pela administração. Isso vai permitir expressamente, por determinação legal, o reequilíbrio econômico-financeiro. Esse reequilíbrio econômico-financeiro, ele é algo que a gente vê muito no nosso dia a dia, trabalhando com contratos administrativos. Só que as pessoas têm que ter cuidado com o requerimento que elas fazem, porque muitas vezes a gente tem requerimentos mal formulados, requerimentos que confundem questões de reajuste, repactuação com reequilíbrio, mas sobre isso aqui eu tenho um verdadeiro especialista sentado aqui à minha frente, o Gabriel, que pode comentar para a gente quais são os erros que eu não posso cometer no meu pedido de reequilíbrio, quais são os requisitos para o reequilíbrio. Pois é, essa questão do reequilíbrio é bem árida, né? Muitos administrados acho que podem pleitear o reequilíbrio em razão de mero aumento de inflação, coisas assim do cotidiano, né? Então, o que é preciso para pleitear esse reequilíbrio, né? Quais são os elementos? A lei dá alguma sinalização, a doutrina dá alguma sinalização. Então, primeiro, né? A lei 14.133, que é a nova lei de licitações, ela prevê algumas hipóteses em que é possível pedir esse equilíbrio. Entre elas, por exemplo, tem o fato do príncipe, como o João falou, que é, por exemplo, uma reforma tributária, que ainda que seja algo previsto, é possível que ela tenha consequências incalculáveis em determinadas hipóteses. Então, é possível fazer esse pleito. Outra hipótese, por exemplo, a gente pode visualizar, é a força maior. Por exemplo, aqui, né, as enchentes que tiveram no Rio Grande do Sul, todos os contratos de obra, por exemplo, em que seria prestado ao ar livre, certamente foram afetados por chuvas que até causaram um estado de calamidade no estado do Rio Grande do Sul. Então, certamente é um evento imprevisível. Sabe, Gabriel, uma coisa que a gente vê com alguma frequência são pedidos de reequilíbrio baseado na variação cambial, na variação do dólar. A gente sabe que há muito é pacífico que a mera variação do dólar não justifica o pedido de reequilíbrio. Exatamente. E aqui a doutrina tem uma previsão sobre a teoria da imprevisão, que basicamente é o seguinte: na teoria da imprevisão, você só pode pleitear um reequilíbrio, por exemplo, quando acontece um fato superveniente imprevisível ou previsível, mas de consequências incalculáveis, como a gente deu o exemplo aqui da reforma tributária em determinadas situações. A gente também não pode aplicar a reforma tributária como se fosse um salvo-conduto para revisar todo e qualquer contrato administrativo. Então aqui a gente tem a teoria da imprevisão e, além disso, a maioria dos contratos administrativos hoje, como já é previsão na Lei 14.133, tem a cláusula de repartição de riscos. Então é uma cláusula de matriz de riscos que a gente tem que sempre observar. Por exemplo, o risco de aumento de determinado imposto está a cargo de quem? Está a cargo da administração pública, está a cargo do contratado. A gente sempre tem que observar esses riscos. É claro que esses riscos são um ponto de partida, nunca são ponto de chegada. O que eu quero dizer com isso? Esses riscos, apesar de serem previsíveis previamente no contrato, podem acontecer situações que
são realmente imprevisíveis. E aqui a doutrina fala de imprevisão na previsão. Porque em determinadas situações é possível realmente que, apesar de a gente ter pactuado aqui uma cláusula de matriz de riscos, aconteçam situações, que nem, por exemplo, uma calamidade pública, Como foi a pandemia, né? que foi a pandemia, por exemplo, que inevitavelmente vai ter que causar a revisão do contrato. E aqui um ponto que eu acho importante também a gente abordar, que a gente vê muito isso na prática, que os nossos consulentes não entendem muito, é a questão de qual é esse equilíbrio, qual é o valor do reequilíbrio que a gente tem que adotar. Sim. E aqui a gente tem que adotar sempre a proposta inicial, que foi a proposta que a contratada fez, por exemplo, na licitação, com relação aos seus preços. Então, aquela proposta, aquela equação inicial ali da contratada, é que vai ser o nosso parâmetro para o reequilíbrio. Dessa proposta é que a gente vai revisar o contrato para ver se realmente houve um fato superveniente imprevisível, houve um fato superveniente previsível, mas de consequências calculáveis, e tem alguns parâmetros que a própria lei nos dá, como eu já havia previamente dito, que é a força maior, o fato do príncipe. E todos esses parâmetros são importantes na hora da gente tentar pleitear um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Quer dizer, o reequilíbrio ele é um fato imprevisível. Uhum. Não é a mera inflação, não é a mera correção de mão de obra, porque o que a gente vê na prática são pedidos de reequilíbrio baseados no que a gente, na verdade, consideraria um reajuste ou uma repactuação. O reajuste que é a mera variação inflacionária durante o período, reajuste, inclusive, né, Gabriel, que pode ser renunciado pelo contratado, Uhum. se não previsto no contrato, e a repactuação, que é a mera correção de mão de obra. Uhum. Essa também não justifica por si só o reequilíbrio. O reequilíbrio tem que ser algo fora da previsão, né? Exatamente. Aqui, então, eu vou abordar essas três figuras que também tem uma grande confusão, né, por parte dos nossos consulentes, que são essas três figuras: o reajuste, a repactuação e a revisão. Quais são as diferenças? O reajuste é uma alha ordinária. O que eu quero dizer com isso? O reajuste já está previsto nas bases originais do contrato. Por exemplo, a cada ano vai ter um reajuste de 1% no valor do preço original do contrato. Isso está previsto no contrato, isso é uma alha ordinária. Ou seja, não só é previsível, como já foi previamente atestado no contrato, podendo ser feito por mero apostilamento, não precisa nem de um termo aditivo, justamente por ser uma questão de alha ordinária que já estava prevista nas bases do contrato. Não vai alterar as bases contratuais. Além disso, a gente tem a figura da repactuação. A repactuação também é uma alha ordinária. Qual é a diferença? A repactuação tem que estar prevista não só no contrato, como no edital, e ela se dá naqueles serviços contínuos de mão de obra, por exemplo, em que há um encargo financeiro de pagar aqueles prestadores de serviço e que são contínuos. Então, a gente já tem essa previsão no edital e no próprio contrato. São chamados contratos de demo, né? Exato. Dedicação exclusiva de mão de obra. Exatamente. Dedicação exclusiva de mão de obra. Mas o que a gente está falando aqui de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato não é nenhuma dessas duas figuras. Na verdade, a figura para você pleitear o reequilíbrio é justamente a figura da revisão, porque aí sim a gente tem uma área extraordinária do contrato que vai poder alterar realmente as bases originais do contrato, o que vai demandar, portanto, um pleito de reequilíbrio, a ser analisado pela administração pública com base nesses parâmetros todos que a gente disse. Gabriel, e se essa é uma preocupação para os nossos clientes, outra preocupação muito comum é que a administração ela é uma má pagadora. Exatamente. A administração ela não paga, ela demora a pagar. E o que a gente pode fazer quanto a isso, né? A gente pode entrar com uma ação judicial pedindo a cobrança, ou é melhor a gente entrar com um pedido administrativo para que a administração pague efetivamente esses valores? Pois é, aqui no escritório a gente sempre recomenda que primeiro seja pleiteado administrativamente, né, essa correção. Se a administração pública recusar, for omissa, e, por exemplo, se a administração pública tiver um atraso superior a 60 dias, o que diz a nova lei de licitações, ou suspensão do contrato por mais de 90 dias, aí a gente vai ter que realmente ingressar com uma ação judicial, o que a gente sempre recomenda como última hipótese, né? No caso de não ter sido pleiteado administrativamente,
ou no caso realmente dessas duas situações que eu falei, né? É a última hipótese porque se a pessoa ela recebe administrativamente, ela vai receber o valor em dinheiro na conta Sim, bancária dela. Se ela entrar com ação judicial, ela provavelmente, pelo valor do contrato, deve receber o precatório. Então a gente está sempre correndo do precatório para que isso não aconteça. E a gente tem uma situação ainda mais excepcional, né? Aquela situação em que a administração, ela, digamos assim, ela reconhece a dívida, uhum, faz uma publicação de um termo de reconhecimento de dívida, publica isso nos seus diários oficiais e não paga. Simplesmente não paga. uhum. E aí, às vezes, o empresário ele fica anos e anos ali esperando esse pagamento. E aí temos o risco da prescrição, né? Exatamente. Acontece que esse reconhecimento administrativo não interrompe a prescrição. E a prescrição aqui, como é um pagamento da administração pública, a gente tem o prazo próprio, né, de acordo com o critério da especialidade, do decreto 20.910, que é um prazo prescricional de 5 anos para a gente pleitear esses valores judicialmente. Então, acontece que muitas vezes, que nem o João falou, nosso cliente espera que, agora que a administração pública reconheceu, está interrompida a prescrição, eu não preciso fazer nada. Agora o prazo não está correndo. Mas na verdade está sim correndo e é um prazo prescricional quinquenal, de 5 anos. Então, quer dizer, se a pessoa demora, reconheceu a dívida há 5 anos, fica sem receber nada. Exatamente. E aqui, por exemplo, as situações variam. Se for uma relação de trato sucessivo, a súmula 85 da STJ diz que se a administração pública não nega o próprio direito, o fundo de direito, a prescrição incide somente a partir daquela relação de trato sucessivo nos 5 anos anteriores ao prazo que você ajuizou a ação. Ou seja, tudo depois desses 5 anos não vai mais poder ser pleiteado judicialmente. A diferença é uma questão de parcela, né? Prescrever parcela a parcela. Então, se for um trato continuado, você que recebe mês a mês, aquela prescrição é 5 anos da parcela, mas se a administração ela nega propriamente o direito como um todo de recebimento, aí a prescrição ela é pontual daquela negativa de 5 anos para todos os créditos a receber. Exatamente. É o que dispõe a súmula 85 da STJ. Beleza, Gabriel. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Acho que isso vai tirar dúvidas aí de boa parte da nossa audiência. Então, obrigado, Gabriel. Obrigado, Carolina. A gente vai encerrando esse nosso primeiro episódio, que eu acho que a gente passou para a nossa audiência muito do que é a relação entre cidadão, administrado e administração. E dos problemas que acontecem no nosso dia a dia e uma assessoria de advogados que pode te ajudar nessas relações. Então, eu queria deixar aí para o nosso encerramento uma última palavra, Carolina. Então, a gente preza muito pela honestidade com o nosso cliente. A gente não vende serviço que a gente não acredita, que a gente conhece, que tem tese pacificada no Supremo, no STJ, em sentido contrário. A gente não advoga nesse sentido, a gente é muito honesto. Então, se você tiver alguma dúvida em relação ao servidor público, ao empregado público, a qualquer relação entre o homem comum e a administração pública, não hesite em entrar em contato com a gente. Estamos sempre à disposição. Somos pessoas acessíveis, então nenhuma dúvida é boba. Então, busque atendimento se você tiver alguma dúvida e alguma dúvida específica em relação a essa relação com a administração pública. Tem algum perfil, Carolina, que o pessoal pode seguir aí nas redes sociais para tirar essas dúvidas com você? Temos sim. Cada sócio tem o seu perfil, mas temos também o perfil do escritório, que é @gave_advogados. Gabriel, aí, suas últimas considerações. Eu acho que a gente está de portas abertas aqui, né, João? E eu acho importante falar, né, da sede do nosso escritório, né, que é na Rua da Candelária. Aqui no centro da cidade. Aqui no centro da cidade. Centro do Rio. Que a gente também está sempre dispostos, né, a atender novos clientes lá. E também a gente tem nossos e-mails, né, que vão ficar aqui no link, aqui na descrição, né? Para entrar em contato conosco, basta acessá-los. Obrigado, gente. Obrigado, meus amigos. Você, então, que escutou esse primeiro episódio do nosso podcast, já fica desde já convidado para o segundo episódio. E não deixa de seguir a gente, @Gave_Advogados. Um abraço.